Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast e eu trouxe aqui para você conhecer a minha amiga Louise Sacconi. Ela está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a vida dela, sobre as suas intenções hoje como candidata, né, pelo Partido Liberal. Isso aí vai trazer uma claridade maior para os eleitores de Maracaju poder escolher melhor seus candidatos. Olá, Louise. Oi, Demis, bom dia, tudo bom? Tudo bem. E hoje você veio de Vista Alegre, né? Isso mesmo. Você reside em Vista Alegre, é uma representante não só das mulheres, mas também da comunidade de Vista Alegre. Isso, uma representante da comunidade em geral. Eu moro em Vista Alegre fazem 16 anos que eu estou em Vista Alegre, sou casada com o Ed Carlos, sou mãe de 3 filhos, tenho o Luiz Otávio com 19 anos, tenho a Olga Maria com 15 anos e tenho a Vera Elis com 7 anos de idade. Sou filha de Luiz Carlos Barbosa. Aqui em Maracaju ele é muito conhecido como Bossai. Meu pai não é maracajuense, mas foi trazido para Maracaju para ser criado aqui com 3 anos de idade, então ele é um maracajuense de coração, né? E sou filha de Nadir Ratier Sacconi, uma agente de saúde de Campo Grande. Minha mãe tem 60 anos de idade, mora em Campo Grande, mas está sempre aqui em Vista Alegre com a gente, até por conta dos meus sobrinhos, né, da minha família, né, dando aquele apoio. A gente é uma família muito unida. Que bom. E hoje você trabalha lá em Vista Alegre mesmo? Atualmente eu trabalho na agricultura, trabalho e moro no armazém de grãos, né? Eu faço a parte de pesagem, auxiliar administrativo, moro lá, faço o trabalho em geral lá, né? Fazem 4 anos que eu estou nesse ramo da agricultura, vim para esse armazém, foi me dada uma oportunidade, eu fiz curso de classificador de grãos, de operação, de armazenamento, eu conheço todo o processo. Bom, a Louise agora é candidata a vereadora em Maracaju. Louise, fala pra gente um pouquinho dessa campanha, fala pra gente as suas intenções, como foi que você conheceu, né, o meio político, um pouquinho dessa história pra gente conhecer. Bom, Demis, eu sempre fui muito envolvida com política, né? Em gestões passadas, eu exerci um cargo de coordenadora de serviço de convivência, fiquei por 8 anos nessa função, sempre fui muito próxima à política. Quando você exerce um cargo em comissão, a gente está sempre ali na política. Sempre acreditei muito na política como uma ferramenta de transformação social para a nossa comunidade. Nos últimos anos, apesar de afastada, sempre estive ali reivindicando o que eu entendo que é direito da gente e às vezes é violado, né? Eu sempre tive uma relação muito próxima com isso, principalmente na área de assistência social, que é uma área que eu tenho formação, que é uma área que eu sempre atuei, que eu acredito que desde muito pequena eu tenho um envolvimento, eu sempre tive uma paixão pela assistência social. Eu até não gosto do termo assistência social, eu gosto do termo promoção social que a gente usava antigamente. Eu acredito que as pessoas precisam ser promovidas socialmente e não assistidas socialmente. Quando você promove uma pessoa, você consegue dar uma alta para ela e ela vai ter uma vida plena, vai buscar uma capacitação, vai ser dona, vai ser protagonista da sua história, né? E por ter essa ligação, tá sempre envolvida em tudo que é político, sempre defendendo um lado que eu sou uma pessoa muito posicionada politicamente. Isso é uma característica minha. Quando eu escolho um lado, eu vou com aquele lado. E nesse meio, fui conhecendo pessoas, acabei me filiando ao PL e estou aqui hoje com o PL nessa... Eu gosto de chamar numa empreitada perigosa, sabe? Eu chamo assim porque realmente a gente tem uma Câmara que é um ninho de serpente. E para entrar lá dentro e para disputar uma cadeira tem que ser muito corajoso. E coragem não me falta. E coragem e capacidade, né? Capacidade. Você tem uma formação acadêmica. Tenho. Sou socióloga, entendo bastante da lei do SUAS, que garante os nossos direitos sociais. Leio muito sobre a nossa lei orgânica de Maracaju. Eu vejo que falta muito hoje em alguns vereadores, eu não posso falar na totalidade, mas falta muito nos vereadores o conhecimento sobre a lei orgânica. Muito do que falta em Maracaju para cada pessoa poderia ser garantido pelos nossos vereadores se eles fiscalizassem e se eles cobrassem o direito dessas pessoas. Uma coisa que me levantou muito, eu tenho um histórico familiar, minha irmã teve trigêmeos, uma situação muito difícil, nasceram prematuros extremos, e um dos bebês da minha irmã nasceu com uma catarata congênita. E eu acredito que é um dos principais motivos que eu me levantei, por conta dessa catarata congênita. Precisava fazer uma cirurgia, o poder público tinha que fazer essa cirurgia, não saiu a tempo. Essa cirurgia foi feita porque eu fiz uma vaquinha
Com a parceria de muitas pessoas aqui de Maracaju, conseguimos pagar, mas quando foi feito já era tarde. Foi uma cirurgia tardia, já tinha uma atrofia na visão e ele perdeu a visão. Então, isso me levantou a lutar para que outras pessoas não passem pelo que a minha irmã passa hoje. É muito triste você ver uma criança de 3 anos de idade com o futuro totalmente comprometido por conta de algo que é garantido na lei. É tanto garantido na Constituição Federal, acesso à saúde, e é garantido também na nossa lei orgânica municipal e cabe ao vereador fiscalizar. E não foi feito isso. Então, isso virou uma luta para mim, foi o que me incentivou, e para garantir que outras pessoas não passem pela mesma situação, se a gente tivesse hoje uma Câmara que fosse representantes do povo junto ao poder público, nós não passaríamos por esse tipo de situação. E depois que eu me levantei a lutar pela causa da minha irmã, eu fui procurada por muitas mães. Hoje a gente tem mães em Maracaju que não conseguem ter acesso à alimentação. São crianças que precisam fazer aquela alimentação especial via sonda e muitas vezes essas mães estão pedindo na porta de banco, de comércio, para conseguir comprar essa alimentação. A gente sabe que é o Estado que tem que fazer, mas se a gente fizesse através do CREAS um estudo daquela família que está em risco social, a gente poderia também, embasado num laudo de um técnico de referência, oferecer isso para essas famílias. E a gente sabe de pessoas que às vezes nem têm perfil, pessoas que até expõem em alguns grupos, que o prefeito foi lá e via CREAS comprou um medicamento, entendeu? São coisas que a gente não tem uma balança justa em Maracaju. Sabe, hoje eu gosto muito da palavra equidade, é que a gente coloca as pessoas no mesmo patamar para elas poderem chegar no mesmo objetivo, mas que as chances sejam equilibradas. Sim. E hoje a gente não tem isso em Maracaju. A gente vê que Maracaju não é para todos, Maracaju é para poucos. E isso me entristece muito, porque quando a gente trabalha com a garantia de direitos sociais, a gente quer que todas as pessoas sejam oportunizadas e todas as pessoas sejam atendidas. A gente tem uma área da nossa cidade que é muito cuidada. A gente chega no centro e a gente pensa que está na Europa. Mas quando você sobe dos trilhos para cima, é outra realidade. Quando você vai para Vista Alegre, então, a diferença é gritante. Eu não consigo me conformar com a situação de Vista Alegre, por quê? Vista Alegre produz 30% da receita de Maracaju. Então, a riqueza é produzida lá. Daí, algumas pessoas vão dizer, mas as pessoas, os donos dessas terras, eles moram em Maracaju. Mas e a mão de obra? E as pessoas que produzem essa riqueza? As pessoas que trabalham lá para garantir que tenha essa produção? Muitas vezes não somos assistidos com saúde. Hoje eu conheço muito sobre a demanda do ônibus escolar, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento como é oferecido, qual é o problema. Hoje as minhas filhas usam o ônibus escolar, a gente vê que muitas coisas não estão legais, poderia ter um conforto maior. A gente pega a criança, no caso da minha filha, que anda 50 quilômetros para ir, 50 para voltar, dá 100 quilômetros por dia. Daí, às vezes, o ônibus não tem um banco confortável, não tem um ar-condicionado. E será que é justo com aquele pai, com aquela mãe que está trabalhando ali na área rural, dia e noite, porque a gente que trabalha na agricultura é dia e noite, sábado, domingo, feriado, dia de chuva, dia de calor, não tem dia. Não é mesmo? Sim. Então, será que a gente não merece ter uma garantia de um conforto melhor para os nossos filhos? E Vista Alegre é um distrito, né? É um distrito. Distrito que tem até uma idade até maior que Maracaju. Que Maracaju. É interessante que Vista Alegre, na história, é mais velha que Maracaju. Isso. Tem toda uma história por trás, né? De uma família que começou ali em Vista Alegre, outra aqui em Maracaju. Maracaju se desenvolveu mais, veio uma parte do comércio para cá, né? Isso. Daí nós hoje somos distrito de Maracaju, mas não somos menos importante que Maracaju. Eu entendo Vista Alegre como um bairro de Maracaju, então deveria chegar em Vista Alegre tudo que tem em Maracaju. Exatamente. Sabe, eu gostaria, é um sonho ter em Vista Alegre pediatra uma vez por semana. Por ser uma vila muito pequena, né? A gente não tem um atendimento primário garantido em Vista Alegre. Você passa pelo clínico geral, ele te encaminha lá pro pediatra. Daí você, para fazer um exame, tem que ir em determinado dia marcar, depois você tem que ir muito cedo colher. E eu acredito que poderia ser amplificado esse serviço, a gente ter ele mais vezes por semana, com mais qualidade. Eu recebo muita reclamação de pessoas que, às vezes, chega 9h30 da manhã, a pediatra já foi embora, e é super difícil ir lá. Que às vezes chegou lá, o médico clínico geral estava lá e não foi atendido, porque já estava indo embora. E isso não são notícias mentirosas, são demandas que as pessoas passam para mim.
Então, eu penso assim que a gente merece uma qualidade, uma melhoria de serviço lá no que é prestado. Vista Alegre foram feitas obras estruturais importantes, seria até leviano ou, de repente, não reconhecer isso. Só que a gente sabe que a qualidade não é 100%. Temos em Maracaju, então, nossa candidata Luíse, ela que é a mulher que está lá em Vista Alegre representando você, mulher, você que mora em Vista Alegre, você que é do agro, né? A Luíse, ela é uma pessoa que também tem vários trabalhos sociais apresentados em Maracaju, né? É da casa, né? É uma pessoa que tem buscado aí ajudar, representar, defender os direitos da mulher e de Maracaju, do modo geral. Então, eu acredito, Luíse, que você está plenamente capacitada para assumir a posição de vereadora de Maracaju. Né? Você tem um currículo exemplar, você tem essa garra, né? Essa vontade de vencer, essa vontade de fazer dar certo, né? E defender as mulheres de Maracaju em toda a sua plenitude, trazer realmente a dignidade, resgatar a nossa dignidade na política maracajuense. Sim, Demis, como eu te disse antes, eu atuei muitos anos na assistência social, fui coordenadora do Serviço de Convivência de Maracaju e de Vista Alegre. Eu tenho um conhecimento das nossas demandas aqui em Maracaju e principalmente de Vista Alegre. Eu conheço as demandas das famílias de Vista Alegre, eu sei aonde está a raiz do problema. Eu acredito que, como vereador, eu vou poder ajudar ainda mais a minha comunidade. Eu vou cobrar, vou colocar o dedo na ferida e falar: isso aqui está errado, vamos melhorar isso aqui para Maracaju, vamos melhorar isso aqui para Vista Alegre. Quero trabalhar com quero trabalhar com a fiscalização do dinheiro público, onde que esse dinheiro está sendo empregado, se está sendo empregado com responsabilidade, com honestidade. Quero trabalhar, acima de tudo, com os direitos, com a garantia dos nossos direitos sociais, que é a minha área de especialidade. Eu conheço os nossos direitos sociais, sei que pode transformar a nossa sociedade se a gente tiver os nossos direitos sociais garantidos. É uma bandeira que eu defendo muito e estou preparada para a função. Não me falta coragem. Se eu chegar lá, eu vou ser uma vereadora atuante. Não sou uma pessoa que foge à luta, que foge à briga, que foge do posicionamento. Vou defender a minha comunidade, Vista Alegre, com unhas e dentes, para a gente ter acesso a tudo que nós merecemos em Vista Alegre. Vou defender Maracaju. Estou preparada, estou pronta para ir para essa guerra. Ótimo. Nesse momento, então, falta agora o eleitor escolher, né? Então, você vai pedir o voto e falar seu número para a gente marcar aqui na legenda, né? O eleitor já fazer as anotações e colocar você ali na colinha especial do dia da eleição. Você que não escolheu o seu candidato a vereador, meu nome é Luíse Sacconi, tenho 39 anos de idade, sou moradora do distrito de Vista Alegre, quero trabalhar muito por Vista Alegre, quero trabalhar por Maracaju, quero trabalhar por você, maracajuense, que não tem acesso aos serviços que são garantidos a nós pela lei. Meu número é 22012, conto com você nessa caminhada. Muito obrigado, Luíse. Eu que agradeço, Demis. Foi ótima a nossa conversa, bate-papo aqui para mostrar à população de Maracaju que ela está bem servida em candidatos a vereador aqui no Partido Liberal, né? Então, você que não conhece todos, a Luíse se apresentando aqui, né? É uma oportunidade para você pensar bem na hora de fazer ali a escolha dos próximos 4 anos. Então, nessa oportunidade, eu agradeço, Luíse, mais uma vez sua presença aqui. E em breve teremos mais novidades aqui no nosso podcast.